Bom, então dando continuidade à aula de ácidos e bases, eu sou a Maria Eduarda e agora eu vou falar sobre a nomenclatura das bases. Bom, de início, para falar sobre a nomenclatura das bases, a gente tem que lembrar que toda base apresenta em comum o grupo hidroxila, que é o grupo OH. Então, para a gente diferenciar o nome das bases e das devidas nomenclaturas, a gente vai pelos seus respectivos cátions. E para isso, a gente pode utilizar a seguinte regra: hidróxido de e o nome do cátion. A palavra hidróxido, ela se relaciona exatamente com o grupo hidroxila, que está presente em todas as bases. Aqui eu coloquei 3 exemplos para ficar um pouco mais visível. Coloquei o NaOH, o CaOH2 e o AlOH3. O NaOH, o cátion presente é o sódio, portanto o nome dessa base é hidróxido de sódio. No CaOH2, o cátion presente é o cálcio, portanto, o nome dessa base é hidróxido de cálcio. E no AlOH3, o cátion presente é o alumínio, portanto, o nome dessa base é hidróxido de alumínio. Nos casos onde um mesmo elemento forma cátion com diferentes cargas, a gente pode ou acrescentar ao final do nome, em algarismo romano, o número da carga do íon, ou então a gente acrescenta o sufixo oso ao íon de menor carga e o sufixo ico ao íon de maior carga. Aqui eu coloquei o exemplo do ferro 2+, e do ferro 3+. O ferro 2+, ele forma o hidróxido de ferro 2 ou o hidróxido ferroso. E o ferro 3+, forma o hidróxido de ferro 3 ou o hidróxido férrico. Bom, aí a gente falou um pouco sobre a nomenclatura das bases. Agora a gente vai falar de como classificá-las. Para classificá-las, a gente tem que se atentar ao número de OH- por fórmula. Se for um OH- por fórmula, é uma monobase, como o caso do hidróxido de sódio. Se for 2 OH-, é uma dibase, que é o caso do hidróxido de magnésio. Se for 3, é uma tribase, que é o caso do hidróxido de alumínio. E se for 4, é uma tetrabase, que é o caso do hidróxido de chumbo 4. Bom, a respeito da solubilidade das bases. As bases que apresentam os cátions que estão presentes na família 1A, que é os metais alcalinos, que eu acabei de marcar ali, são bases solúveis. As bases com os cátions presentes na família dos metais alcalinos terrosos, que é o que eu acabei de marcar em roxo, são pouco solúveis, salvo algumas exceções que eu vou falar no próximo slide. E os outros metais presentes na tabela são praticamente insolúveis. Bom, a exceção que eu ia falar para vocês é do hidróxido de berílio e também do hidróxido de magnésio. Esses dois, por apresentarem uma solubilidade tão pequena, são considerados praticamente insolúveis. Coloquei também uma outra informação, que é a respeito do hidróxido de amônio. Ele se enquadra na regra de solubilidade dos metais alcalinos, portanto, eles são considerados solúveis. E aqui embaixo eu coloquei 2 reações. A primeira reação é da amônia anidra com a água, formando o hidróxido de amônio. E a segunda reação é da dissociação do hidróxido de amônio em amônio mais OH-. É importante ressaltar também que a única base que não apresenta um metal em sua fórmula é o hidróxido de amônio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a força das bases. Que também segue uma regra, que quanto maior a solubilidade, maior a força. E por que isso? Porque uma base solúvel apresenta um elevado grau de dissociação, portanto forma bons eletrólitos e é considerada uma base forte. Uma base praticamente insolúvel possui um baixo grau de dissociação, portanto maus eletrólitos, e é considerada uma base fraca. Contudo, há o caso do hidróxido de amônio, que contraria essa regra, pois, embora se dissolva em água, ele apresenta um grau de ionização pequeno, isso porque é uma base proveniente de substância molecular, que é a amônia, e não de um metal. Portanto, o hidróxido de amônio é a única base solúvel e fraca. Agora eu vou falar um pouco sobre a reação dos ácidos.
Como a gente já sabe, um ácido em presença de água, ele libera um H+, mais um ânion. E uma base em presença de água libera um OH- mais um cátion. Portanto, quando a gente mistura um ácido e uma base, os íons H+ e OH, eles interagem e produz uma molécula de água. Essa reação, ela leva o nome de neutralização. O cátion da base e o ânion do ácido, eles dão origem a um sal, que também é um outro processo que leva o nome de salificação. Aqui para vocês, eu coloquei o exemplo do leite de magnésia, que é quando o hidróxido de magnésio entra em contato com HCl e forma o cloreto de magnésio mais duas moléculas de água. E sabe o que é interessante? É que essa reação ela pode ocorrer dentro do nosso estômago. Isso porque o leite de magnésio ele é usado como antiácido estomacal. Então, quando a gente está com aquela sensação ruim de azia ou queimação no estômago, a gente pode tomar o leite de magnésia e ele vai neutralizar as concentrações elevadas de ácido clorídrico que está presente no nosso estômago e que com certeza estava ali em concentrações mais elevadas, em quantidades mais elevadas. Então, essa reação ocorre muitas vezes, né, em alguns casos, dentro do nosso próprio organismo. Eu coloquei a foto do leite de magnésio aqui na lateral, porque eu acredito que ele pode ser conhecido assim, quando a pessoa olha visualmente ele. Bom, essa é a referência da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada.